Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espaneca. O meu nome é João Blanco, estou na companhia dos habituais Rodrigo Canhoto e Miguel Rocha e vamos aqui falar sobre a seleção que teve 2 jogos nesta última semana, 2 jogos frente à Dinamarca e também devido ao tema até acho algo oportuno o Gil não estar cá, visto que a sua seleção é o Benfica e não tem nada a ver com isto. Vamos começar então pelo jogo desastroso que a seleção faz da Dinamarca. Vamos começar primeiro por um fã da seleção e não por um hater da seleção. Miguel Rocha, o que é que achaste da prestação de Portugal em Copenhaga? Bem, olá a todos. Fã também acho que é exagerado. Digamos que o único gol... Tu és fã do Ronaldo e tens de ver tudo o que ele participa. O único gol da seleção que eu festejei foi o primeiro do Trincão. Portanto, deste jogo, claro. Portanto, só para ver o nível. Mas, primeiro jogo de Dinamarca. 11 inicial, teoricamente o mais forte, na minha opinião. Acho que posso recordar aqui, mas Diogo Costa, Dalot, Ruben Dias, Renato, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Ronaldo e Pedro Neto. Dificilmente vejo um 11 teoricamente mais forte que este para a nossa seleção. Opinião pessoal, depois já digo em relação ao que cada um anda a jogar. Mas inicialmente achei um bom 11. Quem foi o outro que ficou de fora sem ser o Chico? Gonçalo Ramos. O Gonçalo, exato. Isso já não percebi, porque o Gonçalo é daqueles que eu, embora pessoalmente não acho que ele tenha qualidade para ser titular da seleção, apesar do que alguns andam a jogar, é dos melhores jogadores para sair do banco, principalmente numa equipa como a que nós temos, sem qualquer outro ponta de lança. E o Chico até percebi pela questão da lesão também, ele só tinha feito para aí 30 minutos nas Juventus desde que voltou da lesão, portanto não achei escandaloso dar-lhe mais uns dias de treino até ser utilizado a titular no segundo jogo. Mas passando a exibições individuais, porque é melhor analisar dessa forma, dado que o coletivo foi completamente negativo. Na Dinamarca não existiu uma ideia de jogo coletiva na nossa seleção e portanto a título individual começar pelo Renato Veiga, se calhar, que é um jogador eu acho que diferenciado dos outros centrais que nós temos, mas ainda demonstra muita inconsistência e portanto tanto é capaz de ser fulcral num determinado corte ou passe e ele acaba por sair muito bem a jogar, também é pé esquerdo, como depois acaba por oferecer noutros lances, como o fez, pelo menos em 2, que dão oportunidades de gol. E não se pode dizer que lhe é exigível o mesmo que se calhar a um Ruben Dias, porque visto bem o Renato anda a jogar ao mais alto nível do futebol mundial há 1 ano e meio. Sim. E teve ilusionado. E não tem a bagagem, nem a responsabilidade da seleção. Não tem. E é verdade que ele acaba por ser convocado pela primeira vez já provavelmente nas convocatórias de setembro, outubro. Mas pronto, o Ruben Dias, como outros, já tem muitos mais anos de seleção. E portanto acredito bastante no futuro do Renato. Ele também é jovem, é 2003 e portanto ainda tem muitos anos pela frente para evoluir, e acredito que vá aprender muito também com o Ruben e com essa experiência, apesar do Ruben também não ter feito das melhores exibições que eu já ouvi fazer.
Nuno Mendes, para mim, continua irrepreensível. Diogo Costa a salvar-nos de não ter vindo para Alvalade com um resultado pior. Ele que até começa o jogo com aquela meia oferta que acaba por corrigir bem. Falta, ou Não, mas a oferta foi antes. A oferta é antes. Portanto, mas depois na sim, sequência eu também do achei, lance... também achei. Mas pronto, remediou bem, mesmo tendo sofrido a falta, acaba por conseguir pôr a bola fora e depois faz uma exibição 10-10. Uma das grandes vantagens que Portugal teve a nível individual para não vir jogar a Alvalade com o jogo praticamente fechado. O Dalot, eu vejo muitas críticas, mas para mim é um jogador que, até tendo em conta as outras opções, e apesar de eu aqui já ter dito que o Nelson Semedo tinha andado a fazer uma boa época e até nos últimos jogos da seleção ter entrado bastante bem, eu desta vez já não vi isso e portanto para mim o Dalot continua a ser o nosso melhor lateral direito, porque acho que oferece segurança. É verdade que acaba por errar principalmente no último terço na definição, mas eu não consigo prescindir dele. Sim, ele até é um bocado gozado pelos adeptos do United, que ele chega ali por causa ao dos pé da área, cruzamentos. fecha os olhos e lá vai a bola. E isso que era das melhores valias que ele tinha no Porto e portanto acredito só que seja apenas um mau período. Quanto ao nosso meio campo, Se calhar é o principal foco de sim, controvérsia relativamente a este jogo, não é? Toda a gente, inclusive sim. Nós, estávamos a pedir Era João exatamente Neves, isso que eu ia Vitinho e dizer. Bruno Fernandes e não colou. Era exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que o Roberto Martínez, primeiro que tudo, sofreu muita pressão. E acho que se deu a essa pressão, tanto do público como mídia, etc. Mas ele quis tirar mérito dessa pressão. Não, Eu fui o primeiro a lançar. Claro que quis. Mas eu não acredito que se Vitinho e João Neves não tivessem tido principalmente estas duas eliminatórias, que foi o que os trouxe mais para a ribalta, como tiveram, eu tenho muitas dúvidas que eles seriam utilizados os dois juntos logo no primeiro jogo da seleção. Isso até poderia acontecer se calhar no segundo, mas no primeiro jogo eu tenho muitas dúvidas que essa fosse a principal opção. O Vitinho já tinha agarrado a titularidade com o Roberto Martínez, o João Neves não, e portanto eu acredito perfeitamente que quem teria jogado sim seria Vitinho e Bruno Fernandes, mas um outro terceiro médio que não João Neves. E a verdade é que eu não vi nenhum deles a beneficiar da forma como Portugal estava a jogar. É verdade que não tem os companheiros de equipa que tem no PSG e que já estão habituados a outro tipo de dinâmicas. Quer dizer, tem mais um. Tem o Nuno Mendes. O quê? Tem o Nuno Mendes. Sim, mas eu até digo mais do meio campo para a frente. Ok. Acho que é principalmente o João Neves é com quem tem mais interação e trocas posicionais. Sim, o próprio jogo, onde lá está, este primeiro jogo da Dinamarca, Portugal joga com um trio ofensivo que não é nem metade do, vamos dizer, cooperativo que é o trio ofensivo do PSG, ou seja, claro. Um trio muito móvel, enquanto que e desequilibrador. Rafael Leão e Pedro Neto e Teoria são desequilibradores, mas o Rafael Leão tem uma finta no seu repertório, que é bola para a frente, lá vou eu. Não, mas são jogadores, é verdade que são jogadores muito de desequilíbrio, mas também são jogadores muito fixos, porque o Dembélé é um jogador desequilibrador, mas tem muita mobilidade. Exatamente. E portanto isso faz toda a diferença, até porque ambos os jogadores, Vitinho e João Neves, beneficiam dessa mobilidade. Vitinho acaba por ser o jogador que vem construir mais atrás, mas muitas vezes vemos, seja com o Fabián Ruiz, por exemplo, no PSG, a trocar e acabar por receber a bola de costas e até numa situação em que a equipa já está com os centrais para lá do meio campo, já no meio campo ofensivo. O Vitinho é um jogador com muita presença à volta da grande área e portanto isso não se viu por várias razões. Uma delas era Portugal não conseguir ter posse de bola do meio campo para a frente, não conseguia. Isso acabou por se ver um pouco mais no segundo jogo. Quanto ao trio de ataque, o Ronaldo eu acho que não vale a pena falar muito sinceramente, porque já falámos aqui sobre a situação do Ronaldo e eu acho que não mudou. É um jogador que para mim continua a ter uma importância extraordinária na seleção, nem que seja a título anímico. E acho que tem de ser encontrado o papel certo para ele, e acho que o Roberto Martínez ainda não o conseguiu fazer. O Ronaldo na antevisão do segundo jogo diz uma grande conferência de antevisão, é verdade
Se for preciso eu não jogar para Portugal ganhar, eu assino já por baixo e, portanto, eu não acho que haja algum tipo de confronto entre Roberto Martínez e Ronaldo no sentido de o selecionador lhe dizer que pá, este jogo não vai jogar e do Ronaldo por causa do estatuto, porque seria capaz Até de o fazer. aconteceu agora na fase de grupos da Liga das Nações. Isso Sim, aconteceu. sim, exatamente. E eu acho que, tendo em conta o estatuto do Ronaldo, era perfeitamente, não sei se aceitável, mas possível que o Roberto Martínez dissesse, pá, este jogo não vai jogar, não sei o quê, e ele dissesse, não, eu quero jogar, e ele, ok, então eu ponho-te. Ou seja, isto eu acho que era um cenário possível, mas nem essa parece ser a situação, e portanto, eu acho que é mesmo uma incapacidade do Roberto Martínez de encontrar o papel certo para ele, e eu acredito que ele beneficiava, por exemplo, de uma entrada aos 10 minutos da segunda parte, por exemplo, a uns 55, a uns 60 minutos. Já estivesse cansado. Epá, sim, e lá está, depende da seleção. Contra uma Dinamarca, se calhar era isso. Contra uma seleção um pouco mais fraca, se calhar o jogar desde o início não havia problema nenhum. Por lá está, eu não deixo de acreditar que o Ronaldo acrescenta muito à seleção, mesmo dentro de campo. E portanto, acho que nesse aspecto tem sido a incapacidade do Roberto em encontrar o papel para ele. Quanto aos outros dois, o Pedro Neto acho que teve igual a si mesmo, não tenho assim grande coisa a apontar muito sinceramente. Não passa Tendo em conta também o perfil do jogador que vai ser muito de consegue sacar o 1 para 1 ou não, e portanto isso determina se ele tem um bom jogo ou não. E quanto ao Rafael Leão, dá uns tempos para cá tem sido um jogador muito limitado. É como o Rodrigo estava a dizer, ele só tem uma finta no cardápio, mas a verdade é que o Robben também tinha e mesmo assim era o jogador que era. E portanto eu acho... A questão é que depois o Robben era pragmático, passava por um e era o remate em arco. O Leão fica ali... Essa é a questão. Falta muita decisão ao Rafael Leão, falta algum timing que ele há uns tempos tinha, mesmo em termos de ver os apoios do defesa, de decidir quando arrancar, também em termos de previsibilidade, porque muitas das vezes, e isso viu-se muito no primeiro jogo, o defesa já quase a virar nas costas porque já sabia para onde ele ia arrancar e portanto adivinhava-lhe o movimento ainda antes de ele pôr a bola para a frente. Uma boa exibição também do Christensen na segunda mão. Sim. Na primeira também, mas principalmente na segunda. E portanto eu acho que têm a ser feitas mudanças, mas a seguir já falo mais sobre o resto dos jogadores. Ok, sobre este primeiro jogo já disseste e até fizeste uma análise bastante completa assim, algumas das individualidades, pegando talvez nos pontos mais críticos. Em primeiro lugar sobre o meio campo, sobre as escolhas do meio campo, percebo aquilo que tu digas sobre a questão da pressão, e acho que existiu, mas por outro lado eu acho que faz sentido, ou seja, eu também acho que faz sentido. Mais tarde ou mais cedo, e estamos a falar antes de sabermos o que é que ia acontecer na Dinamarca. Este meio campo, mais tarde ou mais cedo, teria de aparecer na seleção. E com este meio campo estou a falar de Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, que são neste momento os 3 jogadores portugueses em melhor forma. De todos. Acho que é consensual dizer isto. Nuno Mendes. Pronto, e Nuno Mendes. Ok. Mas pronto, são 3 elementos do meio campo. Portugal joga com 3 elementos do meio campo, portanto fazia sentido tentar juntar os 3. Tentou-se juntar os 3, não resultou uma vez. Agora o importante é perceber o porquê. Era pelas características do adversário, era pelas características do ataque, como estávamos a dizer, era por alguma instabilidade na defesa, era pelo quê? E acho que é importante perceber isso agora. Eu acho que principalmente é pelas características do ataque, como também já íamos dizendo, o ataque do Paris Saint-Germain é um ataque, como o Rocha ia dizendo, se baseia muito na mobilidade, enquanto que o ataque da seleção é muito fixo. Ou seja, o Ronaldo é um avançado que neste momento da carreira é para estar na área e finalizar. Ele até gosta de vir muitas vezes em apoio, mas é uma mobilidade muito diferente que o ataque do PSG dá. E é uma mobilidade pontual. Sim, pontual. Mas o Rafael Leão e o Pedro Neto acho que conseguem ser ainda mais táticos do que o Ronaldo, porque fazem sempre a mesma coisa, que é estar na linha, receber a bola, tentar fintar, perder a bola. Portanto, é exatamente isto que acontece. E, portanto, o ataque da seleção nacional torna-se previsível. Enquanto que acho que tanto João Neves como Vitinha, mas principalmente Vitinha, beneficiam de ter jogadores que estejam em constantes permutas posicionais à sua frente, porque abre espaço e cria momentos que só ele sabe definir. Na seleção isso não acontece. E ainda os jogadores assim, têm um cérebro. Também é importante. Epá, ok, está bem. Mas eu acho que esse foi o principal ponto para a exibição da seleção não ter sido tão boa na Dinamarca. Aliás, ter sido catastrófica. Um grande Diogo Costa, uma enorme exibição, provavelmente a melhor da época. Pela
pela seleção. Pela seleção tens... Tem a exibição contra a Eslováquia. Eslováquia, mas a questão é que é uma exibição não descurada daquilo que ele fez em 120 minutos, mas é uma exibição que é salva por uma disputa de grandes penalidades. Não estou a dizer salva, mas é enormizada. E aquele lance do Pep. Certo. Eu não estou a dizer que é uma má exibição, estou a dizer que acho que acho que é preciso um maior índice de concentração durante 90 minutos para fazer o que ele fez do que numa disputa de penaltis que dura 5, 10. É só esse o meu ponto. Se vai que a pressão é muito maior, evidentemente. Nuno Mendes, acho que é o melhor jogador da seleção. Eu acho que o Nuno Mendes é mesmo o melhor jogador português neste momento. Não há um jogo por Portugal, pelo Paris Saint-Germain, onde a exibição dele não seja de um 8 ou de um 9 para cima. Eu apanhei um susto quando ele vai para o chão. No- Agora um jogo em sim, Alvalade. sim. Acabou. Vamos ser eliminados aqui. No menos no chão, acabou. Pá, que jogadorzaço incrível. Jogadorzaço incrível. E agora tem estado numa boa rotina de jogos sem lesões e espero que dê para continuar. Tem havido muito burburinho à volta de Ronaldo, porque vai sempre haver, não é? Independentemente do Ronaldo marcar 5 ou de falhar 5 penaltis no mesmo jogo, o foco vai sempre ser Cristiano. Eu acho que não foi de todo o problema, ou seja, eu acho que foi uma exibição horrível de toda a gente no primeiro jogo, acho que foi uma exibição QB no segundo, porque falha um penalti, mas a realidade é que também marca um golo, e a realidade é esta: há poucos jogadores que tenham um golo, e isto é uma coisa que se calhar quase que abstrata, mas que é muito importante no futebol, que é ter golo, que é a bola quase que tem uma atração por essa pessoa e está sempre no sítio certo e vai lá parar. Gonçalo Ramos tem golo, Ronaldo tem golo, e acho que uma permuta e um equilíbrio entre estes dois é o fundamental. Eu acho que concordei perfeitamente com uma coisa aqui que o Rocha disse, que é o Gonçalo Ramos é uma arma muito importante a sair do banco. É verdade. Porque ataca espaços quando as defesas estão cansadas, que será o Cristiano não ataca. Acho que o Ronaldo, mesmo estando nesta fase da carreira, vai ser sempre um alvo de atenção para os adversários, o que pode abrir mais espaço para outros. A partir do momento em que sai Ronaldo e entra Gonçalo Ramos, se calhar o foco já está mais no coletivo e já dá para desembrenhar aí mais alguma coisa. Mas lá está, são dois avançados. Também quase tão complementares. O Gonçalo Ramos é um avançado muito mais móvel, não é? O Ronaldo um avançado mais fixo. Que o Gonçalo Ramos que ajuda muito mais na tarefa defensiva, o Ronaldo não ajuda tanto. O Gonçalo Ramos tinha jogos pelo Benfica e corria 14 km. E jogou a jogar a média também pela equipa do Benfica, isso chegou a acontecer. Portanto, eu acho que são dois avançados que se complementam e acho que achava aqui a equilíbrio. E eu acho que esse equilíbrio aconteceu, por exemplo, no segundo jogo. Se calhar o Ronaldo até podia ter sido um bocadinho mais cedo, mas se isso um bocadinho mais cedo, não marcava o segundo gol da seleção. Exato. Pedro Neto, um jogador muito limitado, acho que pode fazer parte de soluções para a seleção, não acho que possa ser titular da seleção. Acho que o Chico Conceição é muito mais jogador que ele. Chico Conceição. E ele a sair do banco também parece um jogador que pode acrescentar. Sim, também acho. Trincão é muito mais jogador do que ele. Portanto, acho que entre Chico e Trincão tem de haver aqui uma priorização. Entre Chico e Chico Trincão. Certo, tem de haver uma priorização relativamente aos outros dois. Rafael Leão não pode ser titular da seleção. Um jogador que se calhar há um ano dizíamos que era dos mais certos, que até na posição de extremo esquerdo não tem grande competição. Rafael Leão não pode ser titular da seleção. Percebo que se calhar nesta convocatória ou seja, porque lá está, não há outras grandes opções. Por exemplo, quando Pedro Gonçalves puder jogar, acho que tem de ser ele. Se o Diogo Jota decidir acordar para a vida, acho que pode e deve ser ele. Rafael Leão não pode. Neste momento não tem mínimas condições pela época que está a fazer e pelos jogos desastrosos que tem feito pela seleção, acho que não tem mínimas condições. E para acabar com a defesa, Renato Veiga, eu concordo com o Rocha, ou seja, é um jogador que tem algumas características diferenciadas. Foi um jogo muito mau de Renato Veiga. E tocando também aqui um bocadinho o Ruben Dias, que fica marcado pelo falhanço no segundo jogo, mas a par de Nuno Mendes, acho que é dos mais regulares da seleção, de Diogo Costa também, falando agora desta paragem. O Ruben Dias faz um jogo incrível na Dinamarca. Se não fosse por ele, se calhar o segundo jogador mais importante atrás de Diogo Costa para Portugal não ter ficado numa posição muito pior na eliminatória. E também faz um bom jogo na segunda mão, só que fica evidentemente marcado por um erro, e jogos de futebol decidem-se nos pormenores, evidentemente, principalmente ao nível mais alto, que poderia ter mandado a seleção para casa, não, porque já estávamos, era deixar-nos aqui. E é muito por aí. Ou seja, existe esta continuidade já. Nuno Mendes, Diogo Costa, Ruben Dias já tinham sido grandes figuras de Portugal no Europeu, continuam. Vitinha também tinha sido uma delas, por exemplo. Altos e baixos, mas para mim acho que continua a ser uma peça mais do que fundamental.
Cancelo também tinha feito um europeu bastante interessante. Agora, está lesionado. Não sei se está fora. Não joga. Não joga, não é? Eu também não acho que faça parte de opções futuras. O Jorge Jesus voltou a chamá-lo só para dizer aqui também não vai jogar. Também não apostei em ti no Benfica, aqui também não jogas. Mas pronto, acho que é muito por aqui. Rodrigo, sobre este jogo da Dinamarca. Sim, vou ser breve. Não concordei com algumas partes do 11. Teria ido com o Gonçalo Inácio logo a titular, até pelo momento em que o próprio Inácio vive muito bom. É um jogador diferenciado na saída de bola a partir de trás, que ajuda muito, seja com passos entre linhas, passos longos e com um critério para mim muito superior ao Ruben e ao Renato, o que permitia depois fazer outra coisa. Eu não teria ido com o Rafael Leão a titular, apostaria algo muito arriscado, mas acho que o Nuno Mendes também é um jogador que precisa de corredor, ou seja, acho que muitas vezes o Nuno Mendes fica quase naquela posição de terceiro central, depois vai subindo no terreno, porque há falta de critério cá atrás e qualidade para sair a jogar. Não, mas olha que não nestes jogos, mas em já vários jogos da seleção, inclusive na fase de grupos da Liga das Nações, Nuno Mendes e Rafael Leão se calhar era a arma que melhor resultava. É verdade. E era uma boa dinâmica, mas tendo em conta o momento do Leão, que não é bom, o próprio Milan está um bocado... Agora está a recuperar, mas esteve aí também bastante tremido. Teria arriscado com uma função de pote, mas dava ao Bruno Fernandes, que também vai desenvolvendo às vezes esse papel no United. Agora não tanto, mais no início, mas que era um extremo a vir para dentro e dá-se o corredor todo ao Nuno Mendes. Um jogador com muito mais critério que o Leão, que ajuda muito. E até poderia funcionar com um 4-4-2 losango. Sim, por exemplo assim, ou então o que eu teria feito, apesar do mau momento, mas eu teria ido com o Palhinha a titular, porque o meio campo da Dinamarca, como vimos, era super combativo, tirando o Eriksen, o Hjulmand, que meteu o Vitinho e o João Neves no bolso neste jogo, e o próprio Norgard também é um jogador que vai ocupando muito espaço, super combativo, e tendo em conta isto, acho que às vezes era preciso ali aquele pêndulo para equilibrar. Teria ido com um Trincão à direita, lá está o jogador que tem cabeça e que também gosta de vir para dentro, ao contrário de Pedro Neto, que é muito mais um jogador de linha, como vocês disseram. Trincão para dentro também permite ao Dalot ter mais espaço no corredor, e por isso teria arriscado em ir com Palhinha e Inácio e Bruno Fernandes no lugar do Leão e Trincão no lugar do Pedro Neto. Mas é um jogo muito mau. Depois as opções... tirando o Bernardo Silva, ninguém ia propriamente acrescentar. O Inácio podia ter entrado mais cedo, ele compromete lá no lance, mas é o que acontece. Ruben Neves não faz qualquer sentido, ainda por cima, ou seja, fez sentido tirar o Leão, ter o Ruben Neves para, ou seja, aí sim dar outra vez o corredor ao Nuno Mendes, com o João Neves a partir de lá para vir para o meio. Acho que a partir do momento em que as substituições são a entrada do Gonçalo Inácio e Ruben Neves, é tipo... Pá, só quero ir assim para Alvalade com esse resultado. É que havia, é verdade que há sempre aquele dilema, onde é que joga o Félix na seleção, onde é que joga o Félix, mas tinhas Trincão, Diogo Jota... Ou melhor, fora da convocatória, aí que joga o Félix na seleção. E portanto, acho que foi mal preparado, foi francamente mal preparado este jogo pelo Roberto Martínez, que me pareceu isso desde o início. Uma seleção que não queria ir à Dinamarca ganhar, mas tentar aguentar. Não, mas isso não concordo. Eu acho que não. Plano de jogo era para a Dinamarca ganhar. Eu acho que com o decorrer do jogo se percebeu bem. Isto hoje está a correr horrivelmente mal. Vamos tentar só não ser humilhados e resolver em casa. Eu acho que houve esse shift pelas condições do jogo. E depois a questão Ronaldo e Gonçalo Ramos. Sim, em primeiro lugar, o Gonçalo Ramos não tinha de ir para a bancada. Não, acho que não há um argumento. Sim, não faz sentido. Não faz qualquer sentido. Não tens tens 4 extremos no banco e não tens um ponta de lança. Olha, o João Félix foi ter ficado na bancada. Ou em casa. Pronto, está bem. Sim, foi para o banco nos dois, não é? Não entrou em nenhum. Sim, e ele até fiquei parvo, não ter entrado em nenhum. Por acaso eu fui agora confirmar isso, porque eu não tinha certeza. Mas eu acho que o Gonçalo Ramos poderia ser aquele jogador que o Rocha estava a dizer, que poderia desgastar em muitas defesas adversárias para depois o Ronaldo ter maior facilidade. E por cima estes centrais da Dinamarca são gigantes, e em termos de... E viu-se que lá o Ronaldo... no lance que depois o Schmeichel defende, ao rodar sobre o Vestergaard, que são jogadores que ficam completamente plantados devido à sua enorme estatura. Tinha 1,99, não é? Ele tinha uma cabeça a mais do Diogo Costa. Portanto, e depois são muito largos. O Anderson também. E acho que o Gonçalo Ramos, sendo um avançado combativo, ajuda muito na pressão e iria causar muito mais problemas que o Ronaldo, que depois poderia eventualmente entrar ou não, ou ser poupado para o jogo cá.
Mas acho que neste jogo da Dinamarca, com Leão e Ronaldo titular, jogámos com 9. Boa frase, vai ser o título. Passando então para o segundo jogo, terminando já aqui o primeiro. Segundo jogo, acho que logo nos primeiros minutos se percebeu que a resposta ia ser muito diferente do que o primeiro jogo. Notou-se uma vontade dos jogadores. Pronto, perceberam um momento sensível. Também se falou muito nos dias entre os dois jogos em como este jogo poderia ser decisivo para o futuro do selecionador. Eu nunca achei que fosse. Acho que sendo eliminado, Roberto Martínez não seria despedido. Mas notou-se essa sensibilidade do momento, digamos assim. Quando estava a falar de opções para o lado direito do ataque, até nos esquecemos de Bernardo Silva, que não tem feito tanto esse papel, mas que já o fez. Acho que também está numa fase da carreira diferente, mas que foi titular neste segundo jogo, no meio campo, é certo, e faz uma boa exibição a nível, principalmente defensivo, o que até é surpreendente, tendo em conta as características do jogador. Mas acho que houve aqui alguns elementos-chave para a exibição ser diferente. Em primeiro lugar, Gonçalo Inácio, como o Rodrigo já disse, uma saída de bola completamente diferente, maior segurança nos duelos também, contra um ataque da Dinamarca não tão físico como na primeira mão, porque acho que o Højlund também é um jogador mais móvel. Acho que se quis recompensar o gol dele, mas acabou por ter um efeito um bocadinho contrário. A Dinamarca não teve muita presença no ataque. Aliás, a Dinamarca marca através do gol do Ruben Dias e do erro do Ruben Dias e do autogol e do Kante. Portanto, não foi propriamente bola corrida. E de bola corrida nem me lembro assim de enormes lances da Dinamarca. Eu sinto que a Dinamarca teve sorte e mérito no momento em que marca. Nesses momentos feria um pouco Portugal, porque ou empatava a eliminatória ou se metia para a frente da eliminatória. Era sempre a partir de erros nossos. E ter sido logo a seguir ao nosso gol também. Sim, exatamente, concordo. Duas notas breves em relação à Dinamarca, antes de explorar um bocadinho mais a nossa exibição. Morten Hjulmand faz dois jogos incríveis e acho que foi mesmo a figura da Dinamarca, a par de Eriksen também faz dois jogos bastante competentes. Acho que gostei muito do Dorgu também. Sim, agora na... Dorgu só jogou entrou aos 87. Exatamente. Sim, e tinha praticamente o corredor todo para ele e teve bem. Mas gostei de ver o Bruno Fernandes a dar fruto ao Hjulmand, foi giro. Não, e o Dalot também tentou. O Dalot, o responsável pela época do Sporting estar como está, ainda queria piorar a situação. Pronto, tudo bem. Dalot também... Eu já posso tocar em Dalot, mas primeiro sobre a Dinamarca, uma nota para o Hjulmand. Uma nota para Kasper Schmeichel. Se calhar já está na hora de não jogar jogos a este nível, ou não? Ele está gordo. Não, aquilo é que afeta também um pouco a mobilidade, ou não? Eu sentia sempre que olhava para o Schmeichel, é que ainda por cima o homem estava sempre a rir. Não há problema nenhum, mas o Rafael Leão também faz isso desde sempre. Mas o homem estava sempre a rir, estava sempre na boa. Eu sentia que o gajo estava num jogo de lendas, sabes? Eu só vi a cara do pai dele mesmo. Não acho que são parecidos, por acaso. Mas, pá, heróico o que ele faz no final. Não queria sair mesmo claramente com o ombro. Ele deve ter uma lesão qualquer. Quando ele defende aquela bola, quem é que remata? Não sei se é o Bruno Fernandes ou assim. Mesmo no fim. Não, é uma grande defesa, mas nota-se ali em certos momentos onde falta algum tipo de mobilidade. Acho que, sim, por exemplo, claro. até no próprio lance com o Diogo Jota no final, que foi um golo anulado, acho eu, nota-se que ele fica mal ter esticado para cair. Mas sobre a Dinamarca é só isto. Sobre a seleção, Rafael Leão, mais uma vez uma nulidade. Dalot, não achei nem carne nem peixe ao longo dos dois jogos, mas também percebo o que tu dizes, Rocha, não há grande alternativa, pelo menos para já. Perceber como é que vai a evolução do Cancelo até agora aos jogos do verão, perceber como é que Nelson de Semedo evolui, mas a nível de opções para a lateral direita duvido que apareça assim alguém, a menos que o Martim Fernandes assuma um destaque muito diferente. O Martim Fernandes foi ao 21? Ele estava de lesão, portanto não sei. Isto foi lá para fora do microfone, é do caralho. Sim, senhor. A convocatória do Sub-21 foi estranha. Desculpa? A convocatória do Sub-21 foi estranha. Por exemplo, o André Gomes não foi. Podemos tocar. Melhor guarda-redes da segunda liga. Mas pronto, agora sobre aqui o tópico fundamental da seleção, que é Roberto Martínez não merecia absolutamente nada os dois golos do Trincão. Zero. É que sempre que vimos aqui falar, parece que existe uma coisa que só existe na cabeça dos sportinguistas, que é, nossa malta vai à seleção e não é bem gerida. Aconteceu com o Kenda nos jogos de setembro, acho eu, noutra convocatória que ele teve. Aconteceu com o Trincão, que tem sido chamado 10 últimas vezes, mas depois joga assim
5 minutos, 10 minutinhos e por aí fora, sem grande oportunidade de ter um impacto no jogo. E quem se afogar é o Trincão. Fiquei lixado. Fiquei muito lixado, contente pelo Trincão, mas lixado porque nos últimos anos os jogadores do Sporting têm tido um tratamento completamente absurdo na seleção e o Pote no Euro 2021 é o pico, o melhor marcador do nosso campeonato, teve 0 minutos e agora diz que pronto, ok, mas são jogadores diferentes, são abordagens diferentes. A abordagem parece-me até bastante idêntica. Não estou a dizer que a Federação tem qualquer tipo de mão nisto, Mas queres dizer? não se respeita os momentos de forma dos jogadores, ou seja, o Trincão está em melhor momento de forma do que qualquer outro extremo direito português, já está assim desde janeiro de 2024, pronto, e Conceição ainda teve ali períodos bastante bons que os confirmou no Europeu, é certo, mas não faz sentido nenhum a falta de utilização. Por exemplo, Kenda merecia ser mais titular do que Pedro Neto na Dinamarca, ou até de Rafael Leão à esquerda, é o valorizar os momentos de forma. Eu já nem peço que isso seja o principal critério para as convocatórias, porque o Roberto Martínez disse bem, em 2 anos usou 42 jogadores, até um número bastante alargado. Mas ao que parece é que há ali 80% do grupo está fechado e uns 20% que vão rodando. Ok, tudo bem, posso concordar com a abordagem. Mas quando tens os teus escolhidos, dentro desses 25, valoriza, se faz favor, quem está melhor. Não faz sentido Trincão ter tão pouco tempo de jogo na seleção, não faz sentido o Kenda, não faz sentido o Pote quando está em condições, mas a realidade é que o Pote também muitas vezes se lesiona à beira de convocatórias, o que também muda um bocadinho a percepção que a malta tem do seu tempo de utilização na seleção, portanto não é uma comparação tão justa, digamos assim, mas Trincão e Kenda são, e não há qualquer tipo de desculpa. E se Gonçalo Inácio vai tendo esses momentos de forma recompensados, ainda assim QB por devia ter sido titular na Dinamarca, Trincão e Kenda não têm tido. É uma questão de critério, não é? Quer dizer, o Bernardo ia ser titular porque ia chegar aos 100 jogos e o Kenda, que podia bater o recorde internacional mais jovem de sempre pela seleção A, não joga. Não, mas acho absurdo também dizer que um jogador vai ser titular para quebrar um recorde. Sim, óbvio. Eu queria que o Kenda fosse, não me importa que o Kenda vá lá 10 jogos para o banco com 0 minutos, desde que haja uma justificação plausível. A questão é que não há, porque os extremos que estão à frente dele estão todos em pior momento de forma do que ele, e é esse o ponto. E até no momento onde, lá está, os sub-21 se calhar até precisavam mais do Kenda do que a seleção lá. Mas pronto, isso é o tópico, porque eu acho que ele até devia jogar muito mais a seleção lá. E pronto, e fica lixado. Mas olha, o Trincão agora já garantiu o quê? Um aninho de convocatórias? Porque também já não há grande coisa que ele possa dizer para ele não ir, no fundo. Rodrigo, o que tens a dizer sobre este jogo em Alvalade? Sim, uma entrada muito, muito melhor da seleção comparativamente ao jogo na Dinamarca, com um árbitro muito chato, parecia que estava um jogo do campeonato. Porque Da Distrital Sub-17? Não, isso também não é preciso chegarmos a esse nível tão baixo. Não me faças falar. Este fim de semana não foi... Quer dizer, podíamos ter entalado... Enfim, segue. Segue. Não vou referir nomes, já referi no Twitter. Mas, ou seja... Condicionou muito o jogo, porque foi muito chatinho ao início o árbitro com aquelas faltinhas sempre de empurrões e o penalti também muito bem cavado pelo Ronaldo, mas super mal batido, ou seja, não havia palavras. Nem por cima que lá está, com o guarda-redes está claramente num momento fraco, de forma como o Schmeichel, era colocar a bola. Ponto. O Schmeichel não ia lá chegar. E o Schmeichel, sabemos que por tradição dos seus pontos mais positivos é a defesa de penaltis, não é? Lembro-me contra a Croácia que ele defende, também tem uma disputa de penaltis no Euro, não é? No Euro sim, e no sim. Mundial também defende vários penaltis. E portanto, tinha que colocar a bola. Depois, achei a seleção muito errática. Vários passos falhados de jogadores como o Vitinha, ou seja, vê-se claramente que eles tentavam fazer passos de primeira, a achar que sabiam onde é que estavam, mas a verdade é que víamos momentos em que os jogadores da seleção estavam ao molho. Chegámos a ter momentos em que estavam 4 jogadores no corredor esquerdo. Ou seja, uma ocupação de espaço, não quer dizer nula, porque estão ali 4, mas ou seja, noção posicional 0. Tanto que eu até durante o jogo mandei ao Blanco, vai lá montar o teu exercício que ele passa e ocupa para a seleção, porque faltava essa não noção. está a par desse meu belo exercício. Mas pronto, é um exercício para ensinar a ocupar o espaço, no fundo. Olha, com permutações posicionais. Portanto, Permutas, aliás. Que foi o que falta um bocadinho. Falta a questão do banco. Diogo Jota não atravessa também um bom momento.
no Liverpool, vai perdendo espaço também face à grande época que o Gakpo está a fazer. Eu acho que o Diogo Jota também sofre um bocadinho do problema do Félix, que é em que posição é que ele joga, porque ele também não é bem um ponta de lança, também não é bem extremo, não tem aceleração. Apesar de no início da seleção se ter encontrado um papel Sim. para Ele ele. foi fundamental na última Liga das Nações, não foi? Ou na qualificação para o Euro. Não, se calhar foi Só isso. se foi na fase de Que ele grupos. fartou-se de marcar golos. O Diogo Jota. Sim. Não, o Diogo Jota tem uma qualificação, acho que é para o Mundial 2022, onde se fartou de marcar. Sim. Então é isso. Mas já foi há algum tempo. Pronto, o Gonçalo Ramos, o que é que eu ia dizer? Não há palavras para o nosso ponta de lança, tendo em conta que o titular Ronaldo estava completamente cansado, ele estava cansadíssimo, o Ronaldo notava-se, portanto ele que não venha falar da Liga Saudita mais, por favor. E o Ronaldo estava com um tique muito irritante neste jogo, que era parecer ao Bruno Lage. A cada Era. vez que a bola saía era só pedir apoio, Sim. que já me estava a irritar um bocado, não vou mentir. Sim. Mas o pai pode, o Bruno Lage é que não. Depois não. Depois, E o Ronaldo não faz isto para as câmaras, o Ronaldo Sim. faz isto por dentro da cabeça dele, faz sentido. depois a entrada de Ruben Neves outra vez, é bater sempre no ceguinho, falamos isto todas as convocatórias. Mas para quê? Se quer jogar jogo, mete o Palhinha. Pá, o Palhinha para mim, eu gosto mesmo muito do Palhinha, o estilo de jogo de Palhinha. É um jogador para ganhar duelos, para varrer tudo ali no meio campo. E não me percebi. Acho que o João Neves podia perfeitamente ter entrado, porque a certa altura do jogo Portugal começa a ter imenso espaço entre linhas. Já passos entre linhas começam a entrar com muita facilidade. Também seria duro tirar o Bernardo, porque acho que faz um bom jogo, sobretudo como disseste, do ponto de vista defensivo. Bruno Fernandes muito bem, gostei, e eu também já critiquei aqui várias vezes o Bruno Fernandes pela seleção, gostei muito do jogo ontem do Bruno. E Rafael Leão é a mesma nulidade de sempre. Mas pronto, Ruben Dias também bem, gostei muito do jogo do Ruben Dias tirando no lance do gol. E pronto, agora dar só esta nota, duas na verdade. Uma, os olés Não zero faz sentido absolutamente. Fomos dominados Por todo o contexto. todo o contexto, zero sentido. Não percebi, fomos dominados completamente na Dinamarca, e aqui houve momentos em que trememos que nem varas verdes. E nota para a conferência de imprensa do Roberto Martínez pós-jogo, em que ele se vangloria que no seu tempo como selecionador só se perdeu um jogo oficial. Está bem. O quê? O da França? Não, a França, pronto, acho que ele até tinha falado nos 90 minutos. Ele até fala da Geórgia e quase que deu uma desculpa de... Foi. Então, pois, a Geórgia. A Geórgia, ele diz, não, porque já estávamos em primeiro e tudo, isso não conta bem. Portanto, ter uma seleção um bocado com esta mentalidade assusta-me. E lembrar que grande parte dos jogos que ele teve foi contra seleções fracas no apuramento para o Europeu. Depois no Europeu, bem, houve jogos que estivemos bem, contra a Turquia, por exemplo. Contra a França fazemos um belo jogo. A questão é que, para mim, o nível de qualidade futebolística tem vindo a cair. E o nosso selecionador não é um selecionador que tenha assim grandes provas mostradas de conquista de títulos. Não é? Pronto, Não tem nenhum título conquistado a nível de seleção. seleções tem zero. E teve a melhor geração de sempre da Bélgica. Melhor de sempre. Acho que não há Estar em isso. primeiro do ranking durante 4 anos não é um título, não é? Pois, isso não Podia é um dar título. uma medalha, assim. E tenho medo que Roberto Martínez possa fazer o mesmo com esta seleção. É isso. Rocha. Bem, acho que mais vale a pena falar sobre os jogadores que mudaram do primeiro para o segundo jogo. Realmente Francisco Conceição para mim é dos nossos extremos que melhor desequilibra, é dos extremos que mais acrescenta, e a seguir a ele o Trincão tem de ser a opção. E portanto gostei de ver os dois a jogar, o Trincão se calhar a poder ter entrado um bocadinho mais cedo para acrescentar e para mudar o jogo mais cedo. Em relação ao Gonçalo Inácio, é verdade que acrescenta também algo a sair a jogar, apesar de ter tido um lance QB semelhante com o Ruben Dias que podia ter resultado em gol, e portanto também poderia ter tido a exibição manchada como o Ruben teve. E depois o Bernardo Silva, tu elogiaste-o principalmente defensivamente, mas acho que ele ofensivamente acrescentou tão pouco, mas tão pouco. Isso é verdade.
Pá, principalmente a jogar com o Vitinha, acho que é tão pouco necessário ele vir buscar a bola entre os centrais que depois nem acrescenta num sítio nem acrescenta no outro. São perfis muito Nem no semelhantes. primeiro terço, nem no último terço. E ele é um jogador muito mais do último terço do que o Vitinha, obviamente. E portanto, ele que ocupa esses espaços, ele é bom a desequilibrar, que vá para cima. Parece, não sei se não lhe é dada essa mobilidade, ou se não lhe é permitido essa irreverência no último terço. Pá, sinceramente não percebo. E isto foi algo que já se viu com o Fernando Santos, também uma fase em que o Bernardo Silva andava a vir muito buscar jogo, e ele também foi criticado nessa altura, e agora parece que está a voltar a ter esses tiques. Mas coletivamente já houve um pouco mais de Portugal, apesar de mesmo assim muito longe do que nós até já vimos jogar com o Roberto Martínez, e portanto vão ser precisas aqui algumas mudanças, até se quisermos passar à Alemanha, que vai ser o nosso próximo encontro. E portanto o Roberto Martínez vai ter de pensar muito bem nestes dois jogos, no que é que cada jogador deu nestes dois jogos, e se calhar no que é que cada jogador deu dos que saltaram do banco, essencialmente, porque acho que muitos deles merecem lugar no 11 titular. Concordo. Então, antes de passarmos para as rubricas, um tema que até devíamos ter abordado ao início do episódio, que é o menino Rodrigo Canhoto foi jogar à bola aí com malta, marcou um gol. Tem um autogol, ele há de se Não defender. é autogol. Ele há de se defender disto. Foi campeão da Creators Cup da Liga Portugal. Agradecer o convite Fui à Liga carregado. mais uma vez. Foste completamente carregado por Afonso Figueiredo. Como é que te sentes? Como é que eu me sinto? Achas que és um candidato mais meritório à bola de ouro do que Vinícius Júnior? Sim, ao menos tive fair play. Tirando no lance, de resto tive sempre fair play. Não sei se tiveste. Em que o Tino Tu Ranch- puseste a mão à bola no lance para O interromper. Tino Ranch queria ir a jogar rápido e eu meti a mão. E saí imediatamente para não ver cartão amarelo. Uma experiência muito, muito agradável. Estava aqui. Não está. Uma experiência muito agradável, muito boa, com malta super porreiro, o Afonso, o Pedro também já foi nosso convidado, malta do Chuveirinho, da caderneta de cromos e do 90+3. Pronto, jogámos um bom futebol, fomos claramente a melhor equipa do torneio. Não tivemos a maior vitória do torneio, porque isso foi 11-2, sei que foi os músicos que levaram, já não lembro de quem. Podia estar nessa equipa. Músicos Também podia estar nessa equipa. com um super Fernando Daniel à baliza. Exatamente, que até marcou. Que até até marcou. marcou. Exatamente. Mas pronto, ambiente muito bom. Tenho lá, e vai ser agora cenário para vídeos do YouTube, o equipamento pendurado, já em casa, com Panenka 6, um número que se adequa às funções que exerci, sempre de homem mais recuado. E que também exerce no Spanenka, no fundo, a limpar aqui algumas opiniões É, que a malta vai exatamente. dando. Mas foi muito bom, e o mais importante aconteceu no final, e permitam-me fazer esta publicidade, que um senhor, um pai, que veio ter connosco para tirar uma foto com o Enzo, é o Enzo Mendes, que tem 4 aninhos, e que sofre de síndrome genética SOX2, não sei se é assim que se diz, que no fundo é uma doença que faz com que os músculos dele não se desenvolvam bem. Portanto, ele não tem praticamente força, ele não se aguenta em pé, ele anda numa mini cadeira de rodas e teve connosco. Ele já foi assim a alguns programas, mas os tratamentos dele, em primeiro lugar, ele é o único em Portugal que tem esta doença, o único. E depois os tratamentos são caríssimos. Portanto, deixo aqui a publicidade, não sei se o Blanco depois pode meter na descrição do episódio. Sigam a Associação Enzo Mendes no Instagram, depois tem lá os dados todos, MBWay e também o NIF, para que possam, o IBAN, obrigado, para que possam contribuir para esta associação, para o Enzo, um miúdo super sorridente, super fofo que esteve connosco. Certo, portanto fica aqui esta palavra também iremos partilhar nas redes. Então, passando agora para as rubricas, o meu facto é sobre Raúl Jiménez, que marcou os 4 gols do México na Final Four da CONCACAF Nations League, portanto uma coisa que eles quiseram roubar à UEFA, e igualou Blanco como terceiro melhor marcador de sempre da seleção mexicana, só atrás de Chicharito e Borghetti. Portanto, o Blanco e o Raúl Jiménez têm 39 golos
pela seleção. Nos últimos 10 jogos pelo México tem 10 e fez 2 assistências. O que acho que é uma storyline muito porreira para um jogador que em primeiro lugar já passou por Portugal e segundo que já teve ótimos momentos na Premier League. Nunca foi o mesmo depois daquela pancada que o fez ficar alguns meses fora dos relevados, mas que também tem um impacto, não vou dizer igual, mas pelo menos semelhante, visto que está aqui perto do nome de Chicharrito, e acho que é uma figura também importante para a sua seleção nacional. Antes Rocha. disso, tu és um homem desonesto. Eu pedi-lhe para ele partilhar o facto de que eu partilhei com ele, Qual mas foi? que fica aqui que era um argumento também para a atualização de Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos pela seleção tem 9 golos em 15 jogos e é o terceiro melhor registro de sempre da seleção, apenas atrás de Peiroteu com 11 golos e Eusébio com 10. Mas eu não percebi que tu me tinhas pedido para partilhar isso, achava só me tinhas mandado. Não, Sim, queria. Pronto, só um dado. Eu para até dizer. disse, O espero Peiroteu bem- tem o melhor registro que o Eusébio pela seleção. Foi isto que eu ouvi. Foi isto. Pá, apareceu-me aqui. Eu Estou a brincar, até disse, Fónix. espero bem que este seja o facto. Foi a minha mensagem. Mas pronto, vens com este tipo de discurso intimidatório e achas que eu vou ceder. Rocha, diz lá o que é que Já agora vais só partilhar acrescentar o kit absurdo do México. Aquele Yeah. preto e connosco. dourado. Sim, Lindíssimo. concordo. Mas bem, a série que vou recomendar foi uma que eu acabei de começar a ver, que não tem nada a ver com o futebol, mas parece-me um tema apropriado, que é a adolescência. Que certamente já ouviram falar, Sim, uma série mesmo Eles me recomendaram. em termos cinematográficos muito bem feita, em que cada episódio é todo filmado num take. Mas fala sobre um puto que... Quer dizer, não sei se vou dizer isto, porque pode ser considerado spoiler. Eu sou um puto, vejo. É um puto com problemas e é basicamente a relação dele com os pais e toda a sociedade depois de se ver confrontado com esse problema. Mas pronto, fica. Problema grave. grave. Rodrigo, a tua rubrica, que eu já nem sei qual é que é, porque tu mudas de semana sim, semana não. Ora bem, Colega de quarto, bem dito. que partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo. Foi formado no Arsenal. Foi emprestado ao Preston outra vez. Joga pelo Arsenal Sub-23. Não vou dizer onde é que partilhou o balneário com o Ronaldo. Joga atualmente? Joga atualmente. Jogou no Dijon, Montpellier 3 épocas e neste momento joga no Leicester. Foi uma das principais figuras. Neste momento joga no Leicester. Foi das principais Jogaste- figuras da Estavas a jogar subida. sub-23 do Arsenal. Pois é. Foi das principais figuras da subida do Leicester à Premier League o ano passado e este ano, em 30 jogos, leva 5 golos e uma assistência. Partilhou balneário com o Ronaldo na Juve. Não fácil. Steffi Mavididi ainda fez um jogo pela Juve e está neste momento colega, por exemplo, de Fataú no Leicester e foi colega de quarto de Cristiano Ronaldo. Mas chegou a jogar Nas pela Juventus. primeira jogo. equipa da Juventus? Fez um jogo. Engraçado. Está bem, malta. É mais um episódio de Spanenka. Para a semana cá estaremos outra vez. Grande abraço ao Gil que está no médico. Ele bem precisava de ir ao médico. Não, eu agora quero saber se ele ouviu o episódio todo, que ele tem de chegar aqui para ouvir. Exatamente. Agora é que eu vou saber. Pode dar só skip, por favor. Até Gil. às rubricas. Gil, se ouviste o episódio, tens de comentar no YouTube Rui Costa Banana. Malta, obrigado por terem ouvido. Fiquem bem, até à próxima. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo! Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!